E agora, como que a gente analisa esses dados, né? Primeira forma de analisar, a gente pode simplesmente contar as coisas, né? E contar as coisas pode nos levar a usar a metodologia estatística. Ele até fala, muitas vezes existem nomes muito chiques, nomes muito sofisticados, mas no fundo o que as pessoas estão fazendo é simplesmente contando coisas, ou então, né, explorando essa mão de obra barata, né, e incansável que é os computadores, que são extremamente bons em contar as coisas. E o que você pode fazer com isso? Muita coisa, surpreendentemente muita coisa dá para fazer, né? Um exemplo que ele dá foi os taxi drivers, né? Os motoristas de táxi em Nova York. E essa foi uma pesquisa extremamente bem feita porque ela tinha uma pergunta teórica muito bem feita, né? O pesquisador, nesse caso, os pesquisadores, eles tinha uma boa teoria para testar, uma pergunta muito bem pensada, e aí ele conseguiu fazer uma pesquisa realmente fantástica. Porque eles tinham duas hipóteses, que eram duas teorias econômicas, que eles queriam saber qual que era a verdadeira. A teoria neoclássica, que dizia que as pessoas vão tender a trabalhar mais nos dias em que a rentabilidade é maior, como por exemplo, no caso do taxista, no dia que chove, ou no dia que tem um jogo de futebol, ou no dia que tem, sabe, que as pessoas realmente estão precisando de táxi, e a teoria comportamental que dizia que cada pessoa, cada motorista de táxi, ele tinha uma meta em mente de ganho diário, e aí a pessoa, quando atinge aquela meta, vai para casa descansar. Então, o resultado seria que num dia, por exemplo, que o táxi tem muita demanda, como um dia de chuva, aí os taxistas, na verdade, trabalhavam menos, tá? E todo mundo que tentava pegar táxi em Nova York no dia de chuva não conseguia, então dava a impressão que quando chovia todos os taxistas iam para casa. Mas eles conseguiram dados porque na prefeitura, numa certa época, obrigou todos os taxistas a colocar taxímetros oficiais nos carros, e esses taxímetros eram conectados à internet e produziam um banco de dados. Então, os pesquisadores conseguiram com a prefeitura de Nova York os dados dos taxímetros, também conseguiram dados de cartão de crédito, e aí eles conseguiram testar as duas teorias e conseguiram chegar à conclusão que a teoria neoclássica, que dizia que os taxistas trabalham mais nos dias de mais demanda, era a que estava correta. Aliás, inclusive, isso aqui é um bom exemplo do uso do Big Data. Volta aqui pro Big, né? Aqui, ó. Para você estimar a heterogeneidade. Então, a teoria que eles queriam testar é o seguinte: num dia de alta demanda, como por exemplo um dia de chuva, o taxista vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos? Conseguiram descobrir que a teoria neoclássica está certa. Então, os taxistas trabalham mais no dia de alta demanda. Porque o ganho marginal, né, se alguém aqui conhece economia, o ganho marginal nesses dias é maior. Então, por isso a tendência é a pessoa passar mais horas no volante trabalhando. Por outro lado, você teve mais detalhes dessa relação que você só podia descobrir porque você tinha realmente um conjunto muito grande de dados. Por exemplo, o que eles descobriram? Que os taxistas iniciantes, aqueles que tinham acabado de entrar na profissão, se comportavam de uma forma mais parecida com a teoria comportamental, ou seja, eles não trabalhavam mais nos dias de alta demanda, mas com o tempo eles iam aprendendo a teoria neoclássica, né? Ou seja, eles aprendiam a economia no volante, né? Porque conforme mais tempo ele passava na profissão, mais próximo ao comportamento esperado pela teoria neoclássica a pessoa tinha, né? Ou seja, esse aprendizado que a pessoa teve só foi possível por causa do Big Data. Isso, né? Outro fator também que eles descobriram que aqueles motoristas que não se comportavam de acordo com a teoria neoclássica, eles tendiam a abandonar a profissão mais do que aqueles que se adaptavam ao comportamento esperado pela teoria neoclássica, né? Então, isso é um claro exemplo de estudos de heterogeneidade, né? Ou seja, você consegue ver mais detalhes sobre as relações causais do que simplesmente existe a causalidade. Um outro exemplo que ele teve foi uma pesquisa feita pelo Gary King, lá de Harvard, e de outras pessoas, alguns colegas, os orientandos lá do Gary King. O
pessoal corajoso que estudava a censura do governo chinês. Uma coisa complicada porque, né, mexer com o governo chinês é complicado. Mas eles queriam saber qual que era o padrão de censura que o governo aplicava aos sites na China. E aí eles montaram um sistema super complexo de coleta de informações nas páginas dos provedores de acesso chinês. E eles tinham que ficar o tempo todo monitorando, porque aí você tinha que pegar quando a notícia era publicada e depois você tinha que saber que em algum momento aquela notícia caía, aquela notícia era derrubada pelo governo. E esse processo na China é muito rápido. Os sensores lá são muito rápidos, em menos de 24 horas eles já tiram aquelas reportagens que eles consideram imprópria. E eles queriam saber qual que era o padrão, né, de censura dos governos chineses. Inclusive eles usaram uma técnica, que é uma técnica típica de data science, que é o chamado aprendizado supervisionado, que aqui tem até uma amostra, um desenho de como que é usado. Porque é o seguinte, eles coletaram uma quantidade gigantesca de dados. Só que você precisava e eles queriam saber que assunto que era mais censurado. Só que eles não tinham condições de analisar milhares de posts, de páginas que eram derrubados pelo governo. Então o que eles fizeram? Eles codificaram na mão um assunto da página usando pesquisa humana, pessoas. Ó, esse assunto aqui, o tema é pró-governo, esse assunto aqui é contra o governo, esse aqui é um assunto que relaciona que pode levar a protesto de massa. Tinha algumas categorias, alguns construtos, né, que eles fizeram lá para classificar os diferentes tipos de material online. E eles usaram essa codificação manual para ensinar um robozinho a fazer uma codificação automática. Ou seja, eles faziam em parte o hand-labeled, em inglês, sem o ED é label, labeled sentiments, né? Ou seja, eles faziam parte da classificação à mão. Essa classificação feita à mão gerava um modelo de estimação. Esse modelo de estimação era utilizado no conjunto de dados para eles serem classificados de uma forma quase automatizada. Não era totalmente automatizada porque havia humanos supervisionando o aprendizado do robô para eles poderem classificar os assuntos, tá? Mas depois que você classificou e conseguiu ensinar o robô a classificar de forma automática, o grosso dos documentos foram classificados usando inteligência artificial, né? E isso é um truque que ele considera extremamente proveitoso para ser utilizado. Então, foi utilizado nesse artigo, né, que chegou à conclusão de que só tem 3 assuntos em que o governo chinês, que os censores chineses são muito ativos em censurar, que são pornografia, críticas à própria censura, os censores não gostam de ser criticados, né, e também assuntos que podem levar a protestos de massa. Então são esses 3 tópicos os únicos que acabaram que são realmente censurados com sistematicidade. E ele vai falar, olha, ao invés de ficar simplesmente fazendo pesquisas sobre coisas que são inéditas, né, ele fala que se motivar pelo ineditismo da pesquisa não é uma boa escolha. O melhor é procurar perguntas de pesquisa que sejam importantes ou interessantes, ou os dois, tá? Isso tudo usando a técnica aqui, contando as coisas, né? Uma outra forma que a gente tem para analisar o Big Data é forecasting e nowcasting, né? Forecasting é previsão, é você tentar usar os dados para prever o futuro. Mas isso na prática é muito difícil, né? É uma coisa que é tentada aí pela economia, por várias ciências que tentam prever o futuro, demografia, tudo. Mas é uma técnica muito difícil, porque o futuro ele é sempre muito imprevisível. Porém, você pode adaptar as técnicas de predição para o futuro e utilizar elas com muito mais segurança para prever o presente, que é esse tal nowcasting, né? Ou seja, você usa as ideias feitas para fazer previsões, mas na verdade para prever o presente.
que são técnicas de estimação, de inferência, né? Ele não dá muitos detalhes sobre como que é esse nowcasting, mas eu espero que nos próximos capítulos ele fale mais sobre isso. Aqui ele vai citar o exemplo lá que eu já citei do Google, né? Ele vai falar, através de uma alquimia estatística, os pesquisadores combinaram a pesquisa rápida e não acurada, não precisa, do Google com os dados lentos, porém muito mais acurados do CDC, que é a Anvisa dos Estados Unidos, para produzir uma medida que é ao mesmo tempo rápida e acurada, para você poder prever crises de influenza, crises de gripe. Então você conseguiu combinar, usando uma alquimia estatística aí qualquer, dados rápidos e imprecisos, você combinou com dados lentos e precisos, e você criou uma medida que é ao mesmo tempo rápida e precisa. Essa que é a ideia aí do nowcasting, né? E que ela consegue prever pelas buscas no Google se o país está sofrendo ou não uma crise de gripe ou de qualquer doença. E a última estratégia que ele vai falar a gente pode utilizar os dados online para criar experimentos aproximados, né? E ele vai falar de duas técnicas que são possíveis utilizar, que é a ideia dos experimentos naturais e do matching, né? Isso aqui é uma coisa que, olha, você tem livros inteiros sobre esse tema. Você pode ler um livro de 500 páginas, que existe excelentes livros só sobre experimentos e experimentos naturais, e também manuais de econometria sobre matching, né? Ele até dá um anexo lá matemático, que ele fala um pouco sobre as teorias dessas técnicas, mas vou tentar aqui simplesmente falar a ideia delas e não tanto nem a matemática e nem entrar em tantos detalhes metodológicos sobre elas, né? Vou tentar falar mais a ideia. Os experimentos naturais é quando a gente tem uma situação natural, uma situação que não foi pensada para ser um experimento, mas elas têm as características dos experimentos, tá? Então, uma situação qualquer que, por acaso, sem que fosse planejado, virou um experimento. Isso, em geral, envolve sorteios, né? Ou eventos completamente aleatórios, como, por exemplo, chuvas, terremotos e tudo mais, né? Um exemplo muito conhecido foi o exemplo do Joshua Anguish, né? Que ele analisou a seguinte situação. Ele queria descobrir se os veteranos de guerra nos Estados Unidos, eles tinham salários piores, condições de emprego piores do que as pessoas que não eram veteranas, tá? Você não podia simplesmente pegar os dados do censo e ver isso. Tem perguntas no censo se a pessoa foi veterano de guerra, se lutou na guerra do Vietnã, se lutou na guerra do Iraque, e verificar se a pessoa... Então você tem dados do próprio exército, né, que faz pesquisas com os veteranos de guerra. Então você já sabe quanto que ganha os veteranos, quem está empregado, quem não está. E já se sabe que os veteranos, em geral, ganham menos, né, do que as pessoas que nunca foram para a guerra. Qual que é o argumento que as pessoas utilizavam para dizer que isso não significa que ser veterano de guerra prejudica suas condições de vida, né? O que os militares e outras pessoas diziam é que, olha, não é que participar do exército vai prejudicar o futuro profissional das pessoas. O problema é que quem entra no exército são pessoas que já não tinham oportunidades civis antes. O exército, assim, muitas vezes é um refúgio daquela pessoa que não encontra espaço na economia civil. A pessoa já sabe que não vai conseguir passar na faculdade, que não vai se formar, não vai conseguir passar na faculdade de medicina, por exemplo, não vai conseguir fazer, sabe? Não tem, assim, portas abertas assim no mercado para ele ser um profissional brilhante. Então, por não ter oportunidade, em geral, quem vai para o exército são as pessoas que moram na periferia, muitas pessoas são negras, latinas e tudo, né? Então, essas pessoas já sabiam que não teriam muito espaço na economia civil e por isso foram para o exército. Então, não é o exército que está prejudicando as pessoas, né? Aí o Anguish falou, bom, tudo bem.
temos aqui duas hipóteses. Uma hipótese que disse que o exército prejudica e outra pessoa disse que não prejudica. Então, como é que eu faço, né, para eu criar? O ideal seria um experimento aleatório. Eu poderia simplesmente pegar pessoas aleatórias, dizer, olha, vocês aleatoriamente escolhidos vão entrar no exército e vocês aleatoriamente escolhidos não vão entrar. Porque se eu sorteio pessoas, eu consigo garantir que o grupo tratamento e o grupo controle são exatamente iguais. O problema é que as pessoas no exército voluntário não são sorteadas. Elas se alistam voluntariamente, né? Porém, houve uma situação nos Estados Unidos em que as pessoas sortearam pessoas para serem recrutadas, que foi na Guerra do Vietnã. E é justamente que está aqui essa foto que vocês estão vendo aqui na minha tela. É justamente as pessoas sorteando pessoas para serem convocadas pela guerra. Eles não sorteavam indivíduo por indivíduo, mas eles sorteavam dias de aniversário. Então, se você... Essa urna aqui tinha 365 bolinhas, representando os 365 dias do ano, e eles sortearam um dia lá qualquer, e quem fazia aniversário naquele dia teria que lutar na Guerra do Vietnã. Entendeu? E eles sortearam mais ou menos mais de 190 bolinhas, ou seja, 190 dias de aniversário eram pessoas que foram convocadas para ir no Vietnã. E isso fez com que até aquelas pessoas que tinham portas abertas no mercado privado, tinha estudantes aqui que já estavam aprovados na escola de medicina, que jamais iriam servir no exército se dependessem da própria vontade, fossem obrigados a servir. Então você criou um grupo tratamento e um grupo controle que foi realmente aleatório, tá? E aí ele conseguiu verificar que aquelas pessoas que foram sorteadas para ir no exército tinham 15% menos renda do que aquelas pessoas que não foram sorteadas, sendo que todas as outras características eram iguais. Não havia nenhuma característica decorrente da autosseleção nesse caso, né? Então, ou seja, não foi um experimento, mas na prática tem as mesmas características de um experimento. Tá? Tem outros casos de experiências naturais que utilizam chuvas, né, choques aleatórios. No Brasil tem uma pesquisa extremamente famosa que utilizou dados da CGU que sorteavam prefeituras para sofrer uma auditoria. Houve uma época lá no governo Lula em que a CGU, né, a Corregedoria Geral da União, sorteava alguns municípios para fiscalizar, para ver se eles tinham algum caso de corrupção no uso de verbas federais, né? Isso funcionou por um tempo, mas depois deixou de funcionar. E houveram muitos estudos que tentaram testar uma série de variáveis usando esse sorteio como variável independente, tá? Tá. A segunda forma de você utilizar quase experimentos aqui é a ideia da técnica do matching, né? O matching, você tenta encontrar pares de dados que são tudo iguais, menos uma característica que você quer estudar. Então, por exemplo, você quer saber a diferença da pessoa que é homem e mulher, entendeu? Se homem e mulher tem um perfil de comportamento online. Então você vai tentar procurar, utilizando o computador, homens e mulheres que moram na mesma região, que têm a mesma idade, que têm a mesma escolaridade, que têm todas as características que você considera relevantes iguais, só que com uma única exceção, que é uma pessoa é homem, outra pessoa é mulher. Você vai tentar achar um par seu, né? Um grupo de pessoas que é em tudo igual, menos um fato que você quer estudar. Essa é a ideia do matching, né? É uma ideia muito bacana, dá para você fazer muitas pesquisas com isso. O ruim é que isso pode ser tendencioso, você pode criar um viés se houver alguma característica importante para análise que você não controlou, que você não pareou, né? E a gente muitas vezes não sabe todas as características relevantes que são necessárias para você fazer esse pareamento, entendeu? Então, é um perigo do matching, né? E que num estudo experimental não existe esse perigo, né? Porque o desenho do estudo experimental é muito mais forte
e ele consegue parear inclusive características não observadas, né? Mas no matching, todos os controles do experimento precisam ser pareados, precisam ser conhecidos. Bom, conclusão, acho que já deve ter estourado o tempo. O autor conclui da seguinte forma: olha, as fontes de Big Data estão em todo lugar, mas usá-las para pesquisa social pode ser complicado. Na minha experiência, existe alguma coisa do tipo: não existe almoço grátis de regra com os dados. Se você não coloca muito trabalho para coletar os dados, você provavelmente vai ter que colocar muito trabalho para poder analisá-lo, né? Então, aí que está esse grande trade-off, né, do Big Data. Você consegue coletar grandes quantidades de dados hoje de forma relativamente fácil e barata. Não é totalmente fácil, mas com um pouco de treinamento em programação, conhecendo as plataformas, conhecendo os APIs, você consegue retirar muita coisa relativamente rápido. Mas, por outro lado, para você analisar, você vai precisar compensar aquele investimento que você deixou de fazer para pegar o dado, você vai ter que compensar analisando o dado, porque analisar ele é tricky, é meio complicado, meio enganoso, mas tem algumas pegadinhas aqui, né? É isso, minha apresentação. Muito obrigado, viu, gente?